Bom dia, hoje dia 10 de maio, dia das mães, parabéns a todas as mães. E eu não ia me pronunciar, mas hoje eu vou me pronunciar em relação ao aumento de casos de coronavírus na nossa cidade. Meu nome é Adriana, eu sou bióloga e há muito tempo eu venho batendo numa tecla aqui na nossa cidade. Bom, enfim, de 9 casos ontem pulou para 27. Pulou para 27 porque testaram algumas pessoas. Então, eu já havia falado anteriormente da importância da testagem. Foi um ato de algumas pessoas bem responsáveis para esse aumento de caso, né? Porque a partir do momento que a prefeitura diz use a máscara, obedeça ao isolamento social, não se aglomerem, faça a sua parte, que nós estamos fazendo a nossa, e as pessoas não fazem e acabam contaminando umas às outras, então a responsabilidade passa a ser nossa, né? Porque o alerta pelo poder público foi dado. Todo mundo já estudou bastante, pelo que eu tenho visto aí nas redes sociais, todo mundo sabe defender medicamentos, sabe a turma que fala que isso tudo é a gripezinha, os outros que levam a sério, pessoas que estão pedindo pelo amor de Deus para as pessoas se isolarem. Então eu acho que todo mundo, o bom desse vírus é que todo mundo está lendo bastante para poder brigar na internet. Na realidade, seria interessante se todos lessem muito para tentar entender o nosso sistema imunológico, para quem sabe, né, alguém conseguir, porque tem tanta gente estudando para falar desse vírus, e eu acho que assim o estudo é a base de tudo, por isso o valor que teria que valorizar a educação, a ciência e a saúde. Mas se você entende o nosso sistema imunológico, talvez fique mais fácil, porque um pesquisador ele não nada. E de repente, uma pessoa novata vai lá no início do estudo, dá uma sorte, um entendimento diferente e descobre a cura. Quem sabe você pode participar e fazer uma união e não uma desunião, né? De repente você tem uma ideia brilhante, todas as ideias são bem-vindas. Bom, em relação à propagação do vírus da nossa cidade, é muito temeroso, né? Porque a gente sabe que muitos não sabem que tem o vírus, né? E continuam circulando por falta da testagem. E outros que já foram testados e foi solicitado fazer um isolamento em casa e não cumpriram esse isolamento, eu aviso a essas pessoas que isso é um crime. Esse é um crime que consta no nosso Código Penal desde 1940. E outros tantos decretos e leis novas estão sendo solicitadas agora em 2020, especificamente para a pandemia. Mas uma propagação de uma doença contagiosa do poder público, no Código Penal, ela é uma lei que ela existe desde 1940. Então, esses que não estão cumprindo o isolamento em casa, fiquem atentos, porque é uma responsabilidade, isso é um crime penal, entendeu? É um crime do Código Penal. Então, não é uma brincadeira, né? É um assunto muito sério. E principalmente porque esse coronavírus, ele é um vírus que ele se propaga muito rápido, né? Apesar de ele estar com uma letalidade menor do que o SARS de 2002, que ele era um vírus muito letal, mas ele não tinha essa propagação rápida. Isso já deve ser, acho que a 10ª vez que eu falo aqui. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a ficar espertas. Bom, eu fiquei muito chateada por frases que eu vi ontem nas redes sociais de agora ferrou, agora já era, agora não tem mais solução. Tem. É um preço que nós vamos pagar um pouco caro, mas ainda tem uma solução, né? Quais são as minhas sugestões de solução? Retomar o isolamento, né? Ficar todo mundo
novamente em quarentena, quando agora, se todos tivessem obedecido, escutado, ter feito a parte de fica em casa, usa máscara e obedeça ao isolamento, agora a gente poderia estar abrindo o comércio. Não, mas o que vai acontecer? Agora nós vamos ter que começar tudo de novo. Se realmente queremos brecar o problema da nossa cidade, nós vamos ter que cumprir isolamento outra vez. Por quê? Qual a importância dessa quarentena começar outra vez? A importância dela é assim. Então, ontem foram testados 27 pessoas. Dessas pessoas foram testadas mais, mas das 27 que conseguiram detectar lá, que são portadoras, né, que são ativas no vírus, então o que acontece? Essas pessoas com certeza infectaram outras pessoas. E a gente tem que ter, assim, 15 dias para esse vírus se manifestar. A gente sabe que em 2, 3 dias ele se manifesta, em outras pessoas demora 5 a 7 dias e outras até 15, depende da nossa resposta imunológica. E tem aqueles que não vão se manifestar, que são chamados os assintomáticos. Todo mundo já estudou bastante do que é um assintomático. Então, mesmo que ele seja assintomático, ele tem um período para esse vírus também ir embora de dentro dele. Então, nós falamos em 15 dias para começar a manifestar qualquer tipo de doença, a partir de ontem. Depois, o que vai acontecer? A gente vai isolando essas pessoas e vendo com quem eles tiveram contato, e vai se isolando essas pessoas. Nos 40 dias, novamente, que teremos que pagar caro, a gente já fechou esse cerco. E, enquanto população, se a gente fizer a nossa parte, exatamente essa parte, uma pessoa sai de casa com todo o cuidado do mundo, vai lá e faz as suas compras, o abastecimento da casa, o poder público tem que fazer o papel dele de testagem em massa. Nós sabemos que tem direto para todos os testes, independente de que teste for. Mas mesmo assim, se o poder público fizer esse teste em massa, a gente consegue, desses 10 testados, a gente consegue pegar 3, 4. É um desperdício de teste e está faltando teste? É um desperdício de teste, mas eu acho que agora, nesse momento, já não está faltando mais tanto teste. Dá para a prefeitura adquirir mais testes. O uso do termômetro facial também é muito importante, ele ajuda. Então, se a gente, nessa quarentena, conseguir testar o máximo de pessoas possíveis, a gente consegue resolver o problema da nossa cidade. E o outro fator importante, o que é? É o fechamento da balsa. Não adianta, gente, tem que fechar essa balsa. Para que isso efetivamente dê certo, não pode as pessoas ficarem transitando para lá e para cá. E os barqueiros que estão fazendo as travessias clandestinas precisam ser autuados, entendeu? Precisam ser autuados, não sei se é possível prender a embarcação, reter essa embarcação em algum lugar. Assim, não adianta também a população ir para as redes sociais, como eu vi, porque a Marinha precisa fechar. A Marinha não pode fechar, são internacionais. Esse é um lugar que não adianta pedir para a Marinha, nem para a Capitania dos Portos, nada. Ela não está fazendo o papel de fiscalizar a irresponsabilidade do ser humano. Ela faz o papel de fiscalizar qualquer coisa que coloque nosso país em risco e não uma pessoa irresponsável, né? Então, por irresponsabilidade de muitos, todo mundo acaba pagando caro. Até aquele que está quietinho lá na casa dele fazendo isolamento, preservando seus familiares, principalmente os mais idosos, acaba pagando pela irresponsabilidade. Como foi o caso que eu fiquei sabendo dessa pessoa que era para ter cumprido esse isolamento dentro de casa. Obviamente, como ele está se sentindo super bem e de uma maneira egoísta,
Eu vou fazer um churrasco, ou eu vou participar do churrasco, eu vou tomar cerveja, vamos beber, porque isso não é nada, é uma gripezinha, né? E falando dessa propagação de contágio, o HIV foi isso. A pessoa se contaminou com HIV. Já estou contaminado mesmo, vou morrer. Quero que se dane, saiu pelo mundo transando Deus e o mundo. Uma forma egoísta, mas é de uma maneira... dá para se mostrar a rebeldia, né? Se manifestar aquela rebeldia interna e aquela insatisfação. Por que aconteceu isso comigo? Então, aconteceu por irresponsabilidade. Não se tratou e agora está disseminando o vírus. Infelizmente é assim. Não se esqueça que isso é um crime e está escrito no Código Penal. Outra coisa, para as pessoas que estão aí fazendo manifestações e promovendo fóruns, né? Veranistas, não veranistas, vamos deixar o veranista, ele tem como opção a primeira moradia dele. Eu vi relatos de moradores, né, de veranistas, dizendo assim, mas eu não quero passar minha quarentena dentro do meu apartamento. Ele não resolveu passar a vida dele inteira dentro do apartamento? Então, né, ele vai cumprir a quarentena dele dentro do apartamento dele, pois foi a opção de moradia dele, a primeira moradia dele foi lá. E agora ele vai ter que ficar lá. Nós estamos falando de pandemia. A pandemia, ela é soberana. Hoje quem toca qualquer município, qualquer estado, qualquer nação é o setor da saúde. Não tem o prefeito, não tem o governador. Hoje quem rege é a saúde. A saúde determina para o poder público, para o executivo, o que é que ela precisa. Aonde é que está a demanda dela? O que ela precisa fazer? Hoje, o soberano de uma nação inteira é uma palavra chamada pandemia. E a gente precisa obedecer as regras. Esse é o nosso maestro, é a pandemia. E quem está com o batuque, a batuca lá na mão, é o setor da saúde. Eles que vão determinar quais são os passos da cidade. Agora dá para aqui, agora não dá para abrir ali, o que nós vamos fazer? As aglomerações não podem acontecer. Há muito tempo, eu fiz uma palestra aqui, né? Participei de uma reunião, na realidade, onde lá eu coloquei assim, é uma pausa da democracia. Se não fizer essa pausa da democracia, as pessoas vão se perder. E eu falo isso novamente. Não tem que fazer política com uma tragédia mundial que é essa pandemia. Vocês não podem se apoderar de um vírus, de um ser invisível e ficar cobrando o poder público, entendeu? Porque não está tomando determinadas ações. Porque não estão tendo paz para que tomem essas decisões. Eles precisam de calma, não adianta ter uma pressão popular de comerciantes, de veranistas, de imprensa, de seja lá o que for, né? Porque tem gente da imprensa promovendo fóruns, né? Para que os veranistas venham. Então não tem agora alta sociedade. Vocês precisam ter consciência que o país é enorme e que cada região se comporta de uma maneira. Tem pessoas que moram 10 num quarto e tem um que mora numa mansão sozinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras, porque temos que generalizar. Em todos os estados, em todas as cidades, a gente tem esse tipo de público, entendeu? Que mora 20, 15 dentro de um barraco e um que mora numa mansão sozinho. Então nós temos que generalizar. Não dá para não generalizar. Bom, e falando do vírus, ele se dissemina muito rápido. Muito rápido. Então a gente já sabe de cada um, porque está todo mundo lendo tudo, agora a gente já tem um monte de microbiologistas, né? Então de cada um ele infecta 3, 4, a gente tem que ver a nossa roda social, o que é que a gente fez. E pensar muito bem no que nas nossas atitudes, nas nossas ações. Agora é a hora da gente olhar um para o outro e não ficar fazendo uma pressão desumana, né? Então eu acho que assim você tem que preservar quem você ama, você tem que preservar os seus amigos e não ficar revoltado, porque
Para quem é assintomático, é a situação mais difícil, você não consegue entender, né, que você está tão bem. Como que você vai passar um vírus para uma pessoa se você está tão bem? Mas você passa, e você tem que tomar muito cuidado com isso, porque ninguém sabe, a partir do momento se você contrair esse vírus, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Por que que ninguém sabe? Porque o mundo da ciência está focado em descobrir a vacina e qual tipo de tratamento que você vai ter agora. Ninguém tem um grupo que está pesquisando o que é o que vai acontecer com as pessoas depois, né? Serão portadoras, na hora que a nossa imunidade abaixar, será que esse vírus vai se manifestar novamente de uma outra forma? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o outro fator importante desse vírus é assim, agora o vírus está circulando dentro da nossa cidade. Dentro da nossa cidade, agora ele vai ter uma característica do vírus da Ilhabela. Fica mais fácil para os médicos tratarem as pessoas, porque ele já sabe o comportamento viral. Ah, ele é letal, ele não é letal, ele vem de uma forma mais branda, ele não vem de forma branda. E os médicos, eles vão ficar focados no seu sistema imunológico, porque é onde o vírus ataca, né? Então, o que acontece? Tem gente que tem um sistema imunológico fraco, por exemplo, eu fico tensa, eu tenho dor de estômago, eu vomito, eu tenho asma, eu tenho não sei o que lá, qual é o meu tipo de doença? Quando você chega no médico e você diz para o médico o que você tem, o médico já vai entendendo o seu sistema imunológico, o seu corpo, o seu organismo, onde dói, qual é o que está atingindo e tal. E esse vírus, quando ele sabe ao vírus da cidade, que ele não atinge com uma forma letal, porque está no código genético do vírus que está circulando dentro dessa cidade, então fica mais fácil o tipo de tratamento dele, tá? Agora, se eu tenho um vírus que já tem uma característica genética da Ilhabela e eu deixo vir vírus de São Paulo, de São Sebastião, de São José, de qualquer lugar que seja, ele é um outro vírus. Então a gente fica tratando de vários vírus, de vários comportamentos deste mesmo vírus em diversas pessoas. Fica mais difícil de tratar, entendeu? E falando agora do espaço para os veranistas. Então vamos lá para os veranistas e para quem está promovendo os fóruns. Hoje a gente tem 27 infectados para 17 respiradores. Se essas pessoas tivessem que usar esses respiradores, a gente já estaria num colapso absurdo, né? E eu ouvi um relato na internet, infelizmente, de um veranista que diz assim, eu tenho plano de saúde, e se eu tiver qualquer coisa, não vou ser tratado aí na Ilhabela, eu vou para São Paulo. Eu aviso esse veranista que muitas vezes não vai dar tempo de tomar o helicóptero e chegar no hospital, porque depende da resposta imunológica dessa pessoa. Então, eu acho que é uma forma muito egoísta, mesquinha, de se falar isso. E outra coisa que eu vejo são muitas agressões. Eu mesma fui xingada diversas vezes, né? Então, eu acho que assim, vamos parar de um xingar o outro, cumprir o nosso papel e o poder público cumprir o papel dele com as testagens. A partir do momento que a prefeitura, nos seus relatórios diários, né, que eles passam para a gente diariamente, toda mensagem tem: use máscara, o afastamento social e fique em casa. A partir do momento que a prefeitura dá um recado desse, ela está a grosso, estou mandando você fazer o seu papel e a gente vai tentar fazer o nosso. Então eu acho que é assim, põe a mão na consciência, vamos fechar de fato essa balsa, porque agora a gente tem que viver com o nosso vírus, não com o vírus do vizinho. Para os médicos poderem entender qual que é o funcionamento disso tudo, entendeu? Porque vai depender do que está acontecendo com cada morador. Então, gente, vamos nos cuidar, vamos respeitar e vamos mais uma vez nos sacrificar para a gente poder abrir.
É fácil, né? Eu já ouvi isso na internet. É fácil você falar porque você é funcionária do Estado e você ganha o seu salário e a gente precisa trabalhar. O que vai adiantar você trabalhar com exemplo do que foi dado agora? O mercado Rosalina fechou. Todas aquelas pessoas que trabalham lá agora estão sem trabalhar. Adianta ficar com o comércio aberto? É isso que agora vocês vão passar a entender, que não adianta, que a gente tem que traçar estratégias com calma, com tranquilidade, com boas sugestões e o poder público, né, a Prefeitura da Ilhabela, a Secretaria da Saúde e assistência social, eles precisam atender a comunidade. Só que para isso, todos nós precisamos ter discernimento, tranquilidade, compaixão, amor e respeito. Várias ações estão sendo feitas na cidade. Eu duvido que alguém aqui esteja passando fome. Tem a Rede do Bem. Eu mesma criei um grupo no WhatsApp que chama Tenho Idoso em Casa para a gente ajudar os idosos, levar informações. Aquele que mora sozinho não tem condição de ir no supermercado para o outro ir fazer o mercado para ele. Ser solidário, solidariedade agora é a palavra-chave. Amor, respeito, solidariedade e união. Respeito, quando eu digo respeito a todos, seja na internet, seja para o poder público, mesmo que vocês acham que não está cumprindo o papel direito. Respeitar as pessoas, e já que está todo mundo lendo tanto, vamos ler, vamos nos aprofundar, vamos nos aprimorar. Aproveita essa oportunidade de estar em casa, é muito difícil, tá? E existem N redes, tem a Rede do Bem que eu falei aqui, e tem todas as igrejas estão fazendo coletas. Lá no sul tem, todo quanto é lugar. Então, assim, tenha humildade, se não passe necessidade, peça, porque agora é um caso, é mundial. Pandemia é uma doença mundial, tá bom? Fique com Deus, feliz Dias das Mães. E desculpa que eu me estendi demais, são 22 minutos aqui, tá bom? Beijo, tchau e Prefeitura, testagem, por favor. E você, fique em casa.